E aí galera, tudo bem? Aqui é Marcela, professora de História do curso Praticar, e hoje eu vim passar para vocês alguns tópicos mais cobrados para você fazer a prova do bombeiro usando a banca da UERJ, para você conhecer melhor essa banca. Bom galera, como a gente sabe, analisando a prova da UERJ, a parte histórica mais cobrada por essa prova é o século XX. Então, tudo que estiver acontecendo ao longo do século XX, vale a pena você dar uma atenção especial. E aqui eu vou destacar alguns tópicos importantes para você se dedicar a compreender ainda melhor sobre esse século XX, sobre os assuntos acontecidos ali. Bom, galera, primeiro elemento que eu vou destacar aqui é o imperialismo. A dominação sobre África e Ásia, exercida pelos europeus a partir do final do século XIX, tendo como marco a Conferência de Berlim, significa aí uma grande transformação dentro da ótica da Segunda Revolução Industrial. Então, são conceitos que você usa tanto na geografia quanto na história. Seguindo um pouco mais adiante, vale a pena você dar atenção também a eventos ali que antecedem a Primeira Guerra Mundial e aquele contexto de entreguerras. Então, a crise de 29, a ascensão do nazifascismo, esses eventos, que estão acontecendo na primeira metade do século XX, eles são super abordados pela prova da UERJ. Então, recapitulando aí, vale a pena você conhecer os antecedentes da Primeira Guerra, a estrutura do nacionalismo europeu e como os estados nacionais estão disputando áreas de influência e áreas de interesse, entender o contexto ali da crise do liberalismo de 1929, então pensar o que foi o modelo de superprodução, o que foi a estrutura liberal e por que ela entrou em crise, o que os anos 20, o pós-guerra, geram de saldos para os Estados Unidos que acabam desencadeando essa crise de 29. Esse evento, ele pode ser correlacionado com a história do Brasil também, porque graças à crise de 29, a gente tem a efetiva falência da estrutura oligárquica da República Brasileira, Mas ainda em história geral, além da ascensão do nazifascismo, a década de 20, a década de 30, Hitler, Mussolini, então compreender o conceito de regimes totalitários, compreender ali a estrutura do nazifascismo, o que diferencia um modelo do outro, o que é o espaço vital, o que se define ali aquela teoria da superioridade da raça ariana que Hitler defendia, isso também costuma aparecer na tua prova. Para além disso, vale a pena você conhecer tanto a Segunda Guerra quanto os seus desdobramentos, e o principal desdobramento da Segunda Guerra Mundial é a própria Guerra Fria. Então, a partir de 45, Estados Unidos e União Soviética, que saem vitoriosos, que lideram ali os aliados na vitória contra as potências do eixo, começam a disputar áreas de influência e hegemonia. Então, isso vai criar uma configuração de polaridade entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Entender os principais conceitos da Guerra Fria, entender a corrida espacial, entender toda a disputa ideológica que existiu durante essa segunda metade do século XX, também te ajuda demais a fazer essa prova. Bom, agora falando um pouquinho de história do Brasil, a prova que você pretende fazer, ela também dedica a sua maior atenção ao século XX. É claro que em história, para você entender um determinado assunto, é sempre bom conhecer as raízes dele. E isso quer dizer que somente o século XX não te garante uma excelente prova. Mas, pensando nos principais tópicos, você precisa conhecer a estrutura oligárquica da República Velha. Então, saber o que foi o coronelismo, quais eram as práticas clientelistas existentes naquele contexto, como que Minas e São Paulo principalmente organizaram a estrutura política dessa primeira fase da República Brasileira, e as revoltas ocorridas nesse período. A revolta da vacina, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, é frequentemente cobrada pela prova da UERJ. E pensando nesse ano de pandemia, esse assunto pode vir a aparecer na sua prova também. Além dessa República Velha, outros assuntos
que aparecem algumas vezes são Era Vargas, governos democráticos, a estrutura de modernização, de nacional desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek na presidência, os 50 anos em 5. Isso também aparece com frequência, mas um outro assunto que aparece todos os anos na UERJ são os antecedentes do golpe civil-militar de 64 e a ditadura militar que se configura entre 64 e 85. Aspectos econômicos, sociais e políticos aparecem com muita frequência associados a esse período. O último assunto que você vai dar bastante atenção a respeito da história do Brasil é a reforma agrária. É o processo que tentou, em alguns momentos da nossa história, gerar reforma agrária. A UERJ entende que essa reforma de fato não aconteceu e ela sempre espera que você compreenda os conflitos acerca da concentração fundiária e como resolver isso por meio da reforma agrária. Então, esses são os principais tópicos que você deve estudar, que você deve dar muita atenção se o seu interesse for a prova da UERJ, for a prova do bombeiro. É isso, galera. Até a próxima!